E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações para aqueles advogados que já atuam dentro do segmento ou mesmo para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, que é buscar uma nova especialidade. Esse vídeo também se direciona para os produtores rurais que queiram entender um pouco mais da sua atividade, das nuances legais, administrativas, enfim, tudo como forma de auxiliar com o crescimento do setor, tá ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o assunto que faz muito parte do dia a dia, tanto de produtores, como daquelas pessoas que são proprietárias de imóveis rurais, mas que não se dedicam à atividade rural, ou seja, eles transferem a posse para um terceiro para que esse terceiro possa exercer a atividade rural. Eu estou falando justamente das situações dos contratos de arrendamento e parceria agrícola, quando ocorre a necessidade de retomada do imóvel por parte do proprietário. Então, vamos entender um pouco quais são as consequências da justificativa falsa na retomada do imóvel. Então, para que tudo fique bem claro, primeiro eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um determinado produtor rural esteja arrendando uma área e ali ele exerça a sua atividade de plantio de grãos, por exemplo, soja. Tá? E ele arrenda esse determinado imóvel. E aí ele tem um contrato de arrendamento junto ao proprietário e ele paga uma quantia anual para para pagar justamente o exercício e a transferência da posse que ele tem. Tá? Então ele usa o imóvel, em contrapartida ele paga um determinado valor anual, o preço, né, do arrendamento. Perfeito. Aí, quando esse proprietário de imóvel rural ele quer fazer a retomada do imóvel, por exemplo, para que ele possa exercer ele mesmo uma atividade ali ou transferir esse imóvel para o filho exercer a atividade, enfim. O que ele precisa fazer? Ele precisa notificar com 6 meses de antecedência, antes da finalização do contrato, o produtor rural, indicando que o contrato não irá se renovar ao final do ciclo produtivo e que tem, então, 6 meses para o produtor encontrar outro imóvel para a sua atividade, né? E ali ele vai justificar o porquê que ele está fazendo esse pedido de retomada, ou para uso próprio, ou de um descendente, ou se ele quer passar para outro produtor para que esse produtor exerça a atividade. Só que quando ele faz a notificação para que outro produtor exerça a atividade rural no seu imóvel, ele tem que indicar qual é a proposta que está sendo feita pelo terceiro. Por quê? Porque o produtor que está hoje naquele imóvel, arrendando o imóvel, ele pode cobrir a oferta e permanecer no imóvel. Esse é um direito do produtor rural que já está executando a atividade rural ali. Mas muitas vezes o que acontece? O proprietário ele faz a notificação dentro do período de 6 meses, contudo ele usa uma justificativa falsa. Por exemplo, ele fala que ele mesmo irá executar uma atividade rural ou um descendente seu, no caso um filho, tá? E aí, depois que o produtor que está no imóvel já saiu e já arrendou outro imóvel, ele fica sabendo que na verdade aquele imóvel foi arrendado para um terceiro, que não é parente, não tem nenhum tipo de ligação familiar com o proprietário, tá? Esse tipo de situação é chamado de retomada do imóvel por justificativa falsa, ou seja, dentre as justificativas possíveis de serem utilizadas dentro da legislação, o proprietário do imóvel rural utiliza uma justificativa falsa. Na verdade, ele quer transferir o imóvel para um terceiro, a posse, para que um terceiro exerça a atividade rural ali. O que pode acontecer nesse caso? Tem duas consequências jurídicas práticas para esse tipo de situação de justificativa falsa. A primeira, o antigo arrendatário ele pode ajuizar uma ação de reintegração de posse, discriminando seu direito na falsa justificativa utilizada pelo proprietário
para retirá-lo do imóvel, tá? Então, esta é uma possibilidade, pedir a reintegração naquele imóvel. A segunda, pedir o ajuizamento na verdade, ajuizar uma ação indenizatória para pedir o pagamento dos prejuízos causados pela saída do imóvel de forma arbitrária. Que quando ele sai do imóvel e ele já tem toda a sua atividade rural pensada e desenvolvida para aquele local, a sua saída de lá pode acarretar prejuízos, inclusive os prejuízos decorrentes do exercício da atividade mesmo, né? Tudo que ele gastou para ter que fazer a alteração de imóvel para a continuidade da sua atividade. Inclusive, se ele perde um período safra, um plantio, ele pode cobrar esse período de plantio perdido do proprietário do imóvel em que ele exercia atividade, tá? Então, assim, é muito comum que sejam utilizadas justificativas falsas para a retomada do imóvel, mas estas circunstâncias, essas situações geram consequências, tanto de reintegração de posse como de pedido de indenização. Então, você, proprietário rural, quando for fazer o pedido de retomada do imóvel, cuidado para não utilizar justificativas falsas. Se um terceiro for arrendar, faça a notificação com a proposta desse terceiro, que aí o atual arrendatário pode cobrir a proposta e ele permanecer no imóvel. Se você não fizer isso, lá na frente pode ter algum problema, tanto de reintegração de posse como uma ação indenizatória, que em alguns casos pode ser um pedido de indenização num valor bem salgado, tá bom? Pode aí até atrapalhar no seu patrimônio, tá ok? Então eram essas as informações que eu tinha para passar hoje para vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí, ou me siga nas redes sociais, @Juliano Misiak, me mande um direct, ou no link da bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp, entre em contato comigo para a gente poder conversar mais sobre o direito do agronegócio, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.